Bom, eu me chamo Rodrigo Bonciani, sou professor e historiador da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e sou especialista na história da escravidão e do trabalho forçado indígena e africano na época colonial, ou na chamada Primeira Modernidade, entre os séculos XV e XVII. Então, a pergunta que vocês deveriam fazer é o que esse historiador está fazendo num projeto e seminário que discute o trabalho escravo contemporâneo. Essa é a pergunta que eu preciso responder nessa apresentação, e ao final dela, vocês precisam me dizer, sinceramente, se fui convincente. Bom, o ponto de partida, eu queria pontuar duas coisas antes de começar o tema específico, sobre o tema da escravidão. O ponto de partida da minha reflexão é a antiguidade e contemporaneidade da escravidão na história humana. Há um debate se a escravidão humana é anterior ou se surgiu ao mesmo tempo que a domesticação de animais no período neolítico. O fato é que as duas práticas se influenciaram mutuamente. Eu me atrevo a dizer que a domesticação de animais, de vegetais, e a domesticação de seres humanos, que é a escravidão, a domesticação de seres humanos é uma característica e um elemento da história evolutiva da humanidade muito importante e muito antiga, a ser estudada e analisada. Bom, isso coloca uma outra questão, que é a diversidade das formas assumidas pela escravidão no tempo e no espaço, e entre diferentes sociedades humanas, né? Ao ponto da gente se perguntar se esse termo escravidão pode ser utilizado, qual que é a efetividade desse termo. Bom, feitas essas duas observações, eu passo ao tema da apresentação de hoje. Peço não, né? Eu mudo. Bom, eu vou começar com uma definição de escravidão. A escravidão é uma forma de exploração em que estão presentes as seguintes características: a violência e a coerção potencial, como marca corporal ou memorial, a condição de estrangeiro, não cidadão ou criminoso, alienado de sua naturalidade, de seus direitos e de sua herança social, a partir de uma migração forçada, aliciada, ou por uma sanção judicial no interior de uma determinada sociedade. Essa condição se expressa no significado literal do termo alienígena, em oposição a indígena, né? Indígena é o natural da terra, o alienígena é um estranho da terra, que põe em causa a própria condição humana desse indivíduo ou povo escravizado, ou o inferioriza. Um terceiro elemento, a ideia de propriedade, ou as ideias de propriedade, coisa ou mercadoria. Um quarto, a falta de domínio sobre a própria sexualidade e sua reprodução social. Quinto, a disposição absoluta da força de trabalho. E sexto, a perpetuação da condição escrava. Partirei dessas características para percorrer diferentes definições e textos sobre a escravidão, o tráfico de pessoas e o trabalho forçado nas histórias moderna e contemporânea. No século XVI, na colonização das Américas e no desenvolvimento do tráfico negreiro. No século XIX, na construção de um discurso anti-escravista e na regulação do trabalho forçado pelo imperialismo europeu. E no século XX, no desenvolvimento de organismos internacionais que estabelecem instrumentos universalizados sobre esses temas. Analisarei sua importância para a definição das relações de poder em âmbito internacional, nacional e regional local. Em seguida, formulo uma pergunta que norteia um pouco essa reflexão, que como a problemática da escravidão se tornou um elemento central para a caracterização das relações de poder e para o desenvolvimento das noções de soberania e direito internacional. A apresentação discute particularmente as tensões entre as práticas da escravidão,
comércio e exploração do trabalho forçado, desenvolvidas na localidade, em que prevalece os discursos ou práticas baseados no direito comum e nos costumes. A ideia de controle e regulação dessas formas pelo Estado, ou combate dessas formas de trabalho pelo Estado, e sua importância para a definição das relações internacionais. Então, esse é o percurso que a gente vai fazer a partir dessa pergunta. Bom, sobre essa primeira característica da violência e da coerção, um primeiro tema a ser chamado a atenção é o problema da guerra, né? Como que a escravidão está associada ao problema da guerra na história. A escravização dos prisioneiros de guerra foi um dos títulos, né, legítimos, considerados legítimos, legais, mais aceitos na história. Os europeus a incluíam no direito das gentes, chamado, ou seja, acreditavam que a escravização a partir da guerra era considerada justa por diferentes povos, né, como uma lei costumeira. Mas, desde Aristóteles, já se discutia essa ideia de uma forma polêmica, diz o filósofo. Muitos homens de lei consideram estranho que um homem que pode exercitar a violência e que é superior em força, faça da vítima da sua violência o seu escravo. Na Idade Média, a problemática da guerra justa se colocara exatamente para diferenciar as autoridades do rei e do papa sobre os súditos e fiéis, dos poderes senhoriais, né, sobre clientes, servos e escravos. Na história da colonização da América, essa tensão se aprofundou, né? Afinal, o rei estava ausente das Américas, e a violência privada praticada pelos conquistadores e colonos, que visavam a escravização indiscriminada dos indígenas, colocavam em xeque a própria legitimidade do domínio sobre as Américas, né? Qual que é o problema? Como que o rei de Portugal ou da Espanha podiam ser soberanos de escravos, né? Era politicamente e juridicamente contraditório dentro da teoria político-jurídica da época, né? Então, era necessário reconhecer algum nível de direitos e liberdade indígena, porque, senão, as Américas seriam um lugar dos poderes senhoriais, dos poderes coloniais e escravistas. Não seria possível o exercício de uma soberania. As leis que proibiam ou limitavam a escravização indígena, ou que regulavam seu trabalho forçado, pretendiam caracterizar a preeminência do poder monárquico, né? Não obstante, o rei dependia da exploração econômica realizada pelos colonos e precisava estabelecer um compromisso para disponibilizar um contingente de mão de obra significativo. A Igreja, nesse contexto, era a detentora de um discurso universalista, né, o do Orbis Cristão, que legitimava, mediava e interferia nas relações entre as monarquias. Desse debate sobre a guerra, o Estado e a escravidão, que se prolonga por toda a modernidade, Jean-Jacques Rousseau, já na segunda metade do século XVI, no capítulo sobre a escravidão, em seu contrato social, declara: não é, pois, a guerra uma relação de homem para homem, mas uma relação de Estado para Estado. E, para ele, as palavras escravatura e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. Um segundo problema para pensar a questão da escravização é pensar a problemática do deslocamento, né? Ou seja, a escravização ela sempre se dá ou se dava a partir de um deslocamento para fora, né? Ou seja, com a saída da terra natal, ou interno, né? No interior de uma estrutura social determinada. Esse deslocamento pode ser ou poderia ser forçado ou aliciado e implicava em dessocialização, despersonalização e ressocialização no contexto escravista, o que Oscar Peterson denomina a morte simbólica. Na época colonial, esse deslocamento era denominado descimento, né?
e servia para caracterizar os deslocamentos forçados e aliciados de índios no interior do continente ou a travessia dos africanos no Atlântico. O descimento dos indígenas podia ser realizado pela violência, ou pela ameaça, ou dependia de uma negociação e convencimento, né, por meio de uma mensagem profética ou de um benefício material. A figura de um intermediário, né, missionário ou mameluco, hoje o gato, né, chamado, que conhecia aquela gente, era e ainda é fundamental para a efetivação daquele movimento. O descimento podia ter como objetivo a escravização, legal ou ilegal, ou apresentar-se como missão civilizadora cristã, coerente com o trabalho forçado, Porque a condição de súdito da monarquia e da igreja implicava na obrigação do serviço, de prestar serviço. O trabalho indígena, muitas vezes, associado a uma ideia de tributo. E a natureza dita inconstante dos indígenas, né, que eram vistos como vagabundos, preguiçosos, sensuais e beberrões, né, exigia o trabalho forçado, né? O índio precisava ser reduzido, né? Esse era o termo da época, era a redução, né? Não eram as missões jesuíticas, eram as reduções jesuíticas. A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha diz que a questão indígena, até o século XVIII, relacionava-se à problemática do trabalho. E, a partir do século XIX, esteve associada principalmente ao problema da terra. O descimento indígena é um problema contemporâneo, né? Os Krenak, por exemplo, foram descidos durante a ditadura militar. E como o STF legitimou o crime da anistia, ele reconhece o direito tradicional à terra se a mesma estivesse ocupada em 1988. Né? Então, os Krenak, que foram descidos na ditadura militar, perderam, né, segundo essa interpretação jurídica, o seu direito. A conquista e o genocídio foram mais intensos entre 1850 e 2000 do que entre 1500 e 1800. Né? A gente pensa a história da colonização como uma história lá do passado, mas, em termos de mortandade, né, de genocídio, de destruição dos ecossistemas, etc., ela é muito maior nos últimos 150 anos do que nos 300 anos anteriores. Na África, a guerra, alimentada pela demanda euro-americana, foi o principal meio para a obtenção de escravos e teve consequências profundas na história do continente. Da estimativa de 15 milhões de africanos desembarcados nas Américas e na Europa, soma-se um número semelhante, ou talvez maior, para os que pereceram nas guerras no interior do continente africano e no percurso demorado entre o interior e a costa. Acrescenta-se esses 30 milhões, cerca de 30% de mortos na travessia atlântica. Na praia africana, a morte simbólica era ritualizada nas voltas em torno da árvore do esquecimento, ou na passagem do portal do não retorno. E a morte oficial era feita a ferro quente, o carimbo. Né? Carimbo é uma palavra quimbundo, né? E é o termo do ferrete de ferro esquentado na brasa com o qual eram marcados os escravos no momento do embarque no porto africano. Mas a violência não pode ser esquecida. É marca no corpo e na alma, é documento, monumento. E gente morre, mas não vira coisa. Desembarcados nos portos da América Portuguesa, mais uma vez submetido à venda, o africano costumava ser surrado ao chegar à fazenda, como lembra o historiador Luiz Felipe de Alencastro. No primeiro Código Penal brasileiro, de 1830, no artigo 60, o escravo que incorrer em pena, que não seja a capital ou de galés, será condenado a de açoites, e depois de o sofrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro, pelo tempo e maneira que o juiz designar.
o número de açoites será fixado na sentença, e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Como controlar 23 mil escravos numa Salvador de 60 mil habitantes em 1792? Como controlar 110 mil escravos entre os 260 mil habitantes do Rio de Janeiro em 1850? A Lei Extraordinária de 10 de junho de 1835, produzida como reação escravista à revolta dos malês, na Bahia, determinava a pena de morte para escravos e escravas que matarem, envenenarem ou ferirem gravemente seus senhores, suas famílias, administradores, feitores, e definia a forma do processo no caso de insurreição escrava. Aliás, para o Código Penal de 1830, as insurreições que estão previstas no capítulo 4 são fundamentalmente as escravas. A polícia e o judiciário se tornam os principais executores do ordenamento escravista. O medo devia vir do Estado. O poder público deveria garantir o poder privado. O domínio privado do senhor sobre seus escravos era questão de ordem pública. Alencastro continua. Método de terror luso-brasílico e, mais tarde, autenticamente nacional, brasileiro, o choque do bárbaro arbítrio do senhor, visando demonstrar ao recém-chegado seu novo estatuto subhumano, voltou a ser praticado durante a ditadura de 1964-85. Instruídos pela longa experiência escravocrata, os torturadores do DOI-CODE e da Operação Bandeirantes também faziam uso repetido da surra à entrada das delegacias e das casernas para desumanizar e aterrorizar os suspeitos de subversão. Na história republicana do Brasil, particularmente durante a ditadura militar, a subversão foi pretexto para o uso da violência escravista, aprimorada por instrumentos e métodos modernos de terror, mesmo entre grupos e pessoas da burguesia. Para as outras camadas socio-raciais, essa experiência foi constante e independente da tipificação política do crime ou de um estado de exceção. O Estado brasileiro, pós-abolição, transfere para o âmbito da delinquência e do crime esse longo histórico dos problemas escravistas, transformando-os em problemas de segurança pública. Como na Terra da Liberdade, entre aspas, em que a 13ª emenda à Constituição transfere o escravismo da senzala para o escravismo dos presídios. Abre aspas, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Essa reflexão, que eu não vou adentrar, é da Angela Davis e de muitos outros autores que analisam. Vou mudar o slide. Engraçado que eu viro para lá, né? Como se fizesse algum sentido. Bom, a questão da escravidão, da característica da escravidão associada à condição de estrangeiro, bárbaro ou criminoso. Nas palavras do historiador Paul Lovejoy, a escravidão era fundamentalmente um meio de negar aos estrangeiros. Né, ele usa o era, né, sempre o passado, mas a gente sempre pode atualizar pensando no presente. A escravidão era, fundamentalmente, um meio de negar aos estrangeiros os direitos e privilégios de uma determinada sociedade, para que eles pudessem ser explorados com objetivos econômicos, políticos e ou sociais. O termo boçal era o termo utilizado na época colonial e caracterizava o escravo recém-chegado da África, que tinha falta do conhecimento da língua, da cultura e dos costumes na sociedade escravista. E a ausência de parentesco, né, obviamente, um estrangeiro escravizado, era comum. A ladinização, ou seja, o processo de adaptação do africano com as Américas e os escravos nascidos no Brasil tornaram o controle social mais complexo.
A escravidão moderna enfatizou a caracterização do escravo, né, como etnicamente e racialmente distinto, associando a palavra negro à própria condição escrava, né? Então, ela era utilizada como sinônimo, né, da própria condição escrava. E os índios escravizados, por exemplo, muitas vezes eram chamados de negros da terra. Com a independência do Brasil, a escravidão se inscreveu nas instituições e leis do Estado, desde uma perspectiva liberal e constitucionalista e no interior do direito positivo, ou seja, de uma forma qualitativamente distinta da época colonial, em que era estrutural, mas regida por ordenações arcaicas e leis extravagantes. Na primeira Constituição brasileira, de 1824, todo escravo foi transformado em estrangeiro, porque não se reconhecia direito de cidadania ao escravo, mesmo que nascido no Brasil. Os libertos também ficavam numa condição jurídica ambivalente entre o escravo e o livre. Com isso, quero destacar que mais da metade da população brasileira ficava numa condição de infracidadania, no processo de formação do Estado Nacional Brasileiro entre 1822 e 1888. Sobre esse ponto, Luiz Felipe de Alencastro nos lembra que, em 1882, no contexto pré-abolicionista, o voto dos analfabetos foi proibido. A medida afetava intencionalmente a grande maioria dos libertos e continuou a ser um entrave na participação política, principalmente da população negra, até 1985. Alencastro ainda argumenta que o Tratado Anglo-Português de 1818 vetava o tráfico negreiro no norte do Equador, e que o Anglo-Brasileiro de 1826 e a Lei de 7 de novembro de 1831 proibiu a totalidade do comércio atlântico de africanos para o Brasil. Né? Então, a partir da Lei de 1831, todo negro desembarcado no Brasil deveria ser considerado livre. No entanto, ou portanto, né, foi um dos períodos de maior tráfico de escravos, em que entraram mais africanos. Cerca de 760 mil indivíduos e seus descendentes foram escravizados ilegalmente no Brasil, segundo as próprias leis brasileiras, entre 1818 e 1888. E seus proprietários, segundo o Código Penal de 1830, deveriam ser considerados sequestradores e incorriam no artigo 179, que punia o ato de reduzir à escravidão a pessoa livre que se achar em posse da sua liberdade. O Estado brasileiro é responsável por esse crime e pela anistia prática desses sequestradores. Observa-se, portanto, o distanciamento entre a norma e a prática no ordenamento das relações sociais no Brasil. A norma é a ficção do Estado de Direito, fundamento da soberania nacional, acessível de acordo com o lugar socio-racial ocupado pelo indivíduo ou grupo, enquanto que a prática é a experiência das relações de parentesco, clientela e escravistas, estabelecidas pelo dinheiro, nascimento, favor e a marca de ferro quente, o carimbo. A expressão legal, com sentido positivo e regozijante, é a tradução trágica e sarcástica desse abismo. E quando parte da esquerda brasileira oferece o conforto de um Estado grande e paternal e fala em nome de um povo, na maioria das vezes representado como ignorante, infantil ou simples vítima da história, ela se esquece, parece esquecer a história desse Estado, que traz, e dessa gente que traz no corpo e na memória as marcas da verdade histórica, da história com H maiúsculo. Bom, vamos agilizar. Discutindo a ideia da escravidão como propriedade, coisa, mercadoria. A definição do escravo como propriedade é antiga e atual. Aristóteles, na Política, caracteriza o escravo como objeto de propriedade e instrumento de ação, com a especificidade de ser um objeto e instrumento animado, de ter uma psique. Para Aristóteles e para o pensamento do chamado Antigo Regime, o escravo pertencia ao senhor como sua parte. Aqui há uma citação do Padre Antonio, do século XVIII, que dizia: os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho.
Enquanto bem móvel, o escravo podia ser comprado e vendido, mas não era possível negar absolutamente sua condição humana, o que estabelece uma ambivalência do ser escravo e de seu relacionamento com o seu senhor, ser mercadoria e coisa ao mesmo tempo que humano. Em 1926, a Convenção contra a Escravidão da Sociedade de Nações define a escravidão como o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total ou parcialmente os atributos do direito de propriedade. A escravidão ela não está necessariamente associada à exploração do trabalho na história, né? A escravidão para a exploração sexual é uma das formas mais difundidas e antigas da história humana. A escravidão, e, além disso, a escravidão desconectava a pessoa da sua descendência e ascendência histórica, né? Então, ela rompe, ela explora a sexualidade, transforma o escravo em objeto sexual e também rompe com a história e a linhagem e o parentesco dessa pessoa. A disposição absoluta da força de trabalho. Novamente, cito Paul Lovejoy, e, na verdade, eu já vou resumir um pouco a citação. A escravidão ela sempre existiu juntamente com outros sistemas e modalidades de trabalho. Nunca existiu na história só escravidão, né? Então, a gente olha a época colonial como a época da escravidão. Não, tinha trabalho forçado, tinha trabalho assalariado, e essas formas de trabalho coexistiam, né? Isso a gente nunca pode esquecer, porque isso também vai estar presente na contemporaneidade. Então, no século XIX, a abolição do tráfico de escravos levaram à disseminação de modalidades de trabalho forçado. Então, quando a Inglaterra e alguns países europeus começam a combater a escravidão, elas difundem ou ampliam as formas de trabalho forçado usados em todos os espaços coloniais. Portanto, também há uma relação profunda entre escravidão e trabalho forçado na história, que muitas vezes a gente se perde. Então, a gente precisa pensar isso, as leis, as convenções da Sociedade das Nações de 1926 e 1930 sobre o trabalho escravo, eles não pretendem abolir o trabalho escravo, eles pretendem regular o trabalho escravo. O trabalho escravo, então, é aceito pelos organismos internacionais, ele só é abolido pelas convenções na década de 1950. E o Brasil assina esses tratados somente no governo do Castelo Branco, antes do AI-5, antes do endurecimento da ditadura militar. Então, a gente tem que pensar, os 350 anos da história da escravidão legal no Brasil, estreitamente ligados aos 496 anos da história do trabalho forçado no Brasil. O Código Penal, artigo 149, vai fazer, primeiro, uma definição genérica em 1940, e aí a nova redação de 2003 tipifica o crime de trabalho forçado e da escravidão, de uma forma bem clara. É importante também enfrentar conjuntamente o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, né? Muitas vezes, tanto do ponto de vista jurídico quanto das políticas públicas, isso é feito de forma separada. E aí a gente tem também a definição do tráfico de pessoas estabelecida pela ONU no ano de 2000. Eu vou para as considerações finais, tá? Vou pular um pouco aqui. Bom. O tráfico negreiro associado... ele apagou. O tráfico negreiro associado à exploração do trabalho forçado indígena
e a expropriação das soberanias indígenas na colonização das Américas, fundou a modernidade e o Ocidente. O costume queria fazer dos índios escravos, mas a legitimidade do domínio europeu sobre as Américas exigia alguma liberdade indígena. Na prática, era muito difícil distinguir um do outro. A ideia de liberdade indígena e dos direitos indígenas fundam a noção moderna dos direitos humanos, pela via do direito natural e do direito de gentes. Mas essas ideias apareceram, no século XVI, como pretexto para o exercício de um poder de exceção, extraordinário, de intervenção da instituição universal, na época, que era a Igreja Católica, nos espaços de soberania dos Estados modernos. No século XIX, a continuidade do escravismo no Brasil levou à exclusão da maior parte da população dos direitos sociais e políticos, criou a infracidadania estrutural e transformou o Estado brasileiro em servidor de interesses senhoriais, aprofundando o abismo entre o costume e o direito. Por meio da propaganda de combate ao tráfico negreiro, o Império Inglês construiu sua hegemonia global. Nos séculos XX e XXI, o Brasil começou por anistiar os sequestradores e senhores de gente que era livre. A anistia é o nosso crime mais recorrente. Num segundo momento, depois da barbárie escravista experienciada por toda a população, os movimentos sociais, na comemoração dos 100 anos da abolição, né, e aí é curioso, né, que a nova Constituição do Brasil é no marco dos 100 anos da abolição da escravidão, recolocaram a necessidade de reinventar a abolição. Em 1995, o Brasil admitiu o problema histórico da escravidão internacionalmente e começou a desenvolver instrumentos para seu combate. Mas o abismo entre o costume e a norma continuou profundo. A infracidadania estrutural também. E, no momento atual, é a norma que caminha em direção aos costumes escravistas. Fins de direitos trabalhistas, terceirização, fim da previdência, etc. Mas em que Estado também apostar? Né? É possível apostar nesse Estado, com o histórico desse Estado? Quem construirá as respostas, habilidades de respostas, responsibilities? A escravidão se transformou no tempo e no espaço. Alguns mecanismos ainda estão vigentes, e o Estado brasileiro ainda não pagou parte dos crimes da escravidão histórica. Mas é importante reconhecer igualmente que há uma definição da escravidão atual, de hoje, com uma doutrina jurídica construída, e o crime de hoje não pode ser mais ignorado. Então, obrigado.